Olá, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre e nós vamos continuar aí com o conteúdo de radiciação. Hoje nós vamos ver algumas operações com radicais, alguns conceitos para poder definir essas operações. Então vamos aí compartilhar o nosso slide e iniciar a nossa aula. A primeira coisa que eu queria que, antes da gente começar as operações de fato, eu queria que a gente entendesse, até agora eu falei muito em raiz, mas talvez não ficou muito claro para você que a raiz enésima de número real, ela por si só representa um número real. Muitas vezes você já percebeu que a raiz cúbica, a raiz quadrada, a raiz quarta de número real, né, não negativo, sempre dá, por exemplo, a raiz quadrada de 25 dá 5, então eu falo que o 25 é um quadrado perfeito, né, porque a raiz quadrada natural 5 também é um natural. A raiz cúbica de 64, né, é 4, então repare que a raiz cúbica de um natural deu um natural, então nesse caso eu falo que o 64 é um cubo perfeito, e assim por diante. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, as raízes enésimas de números reais não negativos, números naturais, vão ser números irracionais. Então você, ao invés de você calcular aquele número, você vai ficar só trabalhando com a forma dele em radical, tá bom? Então, né, a raiz enésima de número real não negativo é sempre um número real. A gente já viu na última aula que a raiz enésima de um real não negativo é um real não negativo, né? Que não deixa de ser real, claro. E como você bem já sabe, os números reais são de dois tipos. Nós já vimos aí nas aulas de conjuntos, os racionais e os irracionais. Então, as raízes enésimas de números racionais não negativos podem ser racionais ou irracionais. Já as raízes enésimas de um número irracional não negativo, né, sempre é irracional. Só para ilustrar o que eu falei aqui para ficar mais simples. A raiz cúbica de 27 é um número racional, pois o seu valor é 3, e 3 é um número racional porque é inteiro, né? Nesse caso aí eu falo que o 27 ele é um cubo perfeito, porque a raiz cúbica dele é um número natural. Né? Já a raiz quadrada de 5, por exemplo, não é um número natural, porque não existe um número natural que elevado ao quadrado dá 5. Essa raiz existe. Todo número real não negativo admite uma raiz enésima, só que a gente não está muito interessado no seu valor, a gente está interessado na sua existência. Né? Mas se você ir bater na calculadora, você vai ver que o valor aproximado é 2,236. Não é o valor exato, ok? Então agora vamos para uma próxima definição que ela é muito importante para a gente poder aprender a fazer as operações de soma, de subtração envolvendo radicais. A ideia de radicais semelhantes. Vamos lá. Antes de começarmos a operar com radicais, precisamos de um conceito muito importante, o de radicais semelhantes. Além da técnica de decomposição de radicais, né, que é aquela fatoração lá de números primos que você já viu, né, que eu vou fatorar o radicando. Então a gente vai dizer que dois radicais são semelhantes quando eles possuem o mesmo radicando e o mesmo índice. Então vamos aqui ver um exemplo. Aqui eu cometi um abuso de linguagem, mas eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho aí dois radicais. Perceba que eu estou chamando de radicais não só o símbolozinho do radical com o índice e o radicando, mas também o número que multiplica por esse ente. Então repare aí que eu tenho dois radicais. A raiz cúbica de 4 e 6 multiplicado pela raiz cúbica de 4. Você não vai olhar para o número que está multiplicando pelo radical, você vai olhar os radicais. O primeiro radical é raiz cúbica de 4 e o segundo é 6 raiz cúbica de 4. Perceberam que a parte da raiz é a mesma? Repare, tem o mesmo índice e tem o mesmo radicando. Então eu falo que esses dois radicais são semelhantes. Eu poderia somar eles, eu poderia subtrair eles, já que são semelhantes. Outro exemplo, 2 raiz quinta de 6 e 3 quartos multiplicado pela raiz quinta de 6. O coeficiente que está multiplicando por esses radicais é 2 e 3 quartos. Mas repare que a parte do radical são semelhantes. Ó. Por quê? O primeiro é raiz quinta de 6, né, mesmo índice do outro, e o radicando é 6, que é o mesmo índice do outro. Então, nesse caso, nós temos aí radicais semelhantes. Por quê? A parte da raiz possui o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, aí nós temos exemplo de radicais semelhantes. Aqui eu coloquei uma pegadinha para você ver, né, só a questão do 2 quando ele é omisso e quando ele não é omisso. O primeiro é raiz quadrada de π, eu coloquei o índice 2, e o segundo eu coloquei menos 5 raiz de π.
Nesse caso, como não tem o índice 2, você sabe que, na verdade, o índice é 2, né? Então, aqui o 2 faz papel divisível para nós. Esses dois radicais aí são semelhantes, porque quem são os radicandos envolvidos? Π. Quem são os índices envolvidos? 2. Não são os mesmos? Então, esses dois radicais são semelhantes. Então, radical semelhantes são radicais que possuem mesmo índice e mesmo radicando. A decomposição de radicais consiste em decompormos o radicando em produto de fatores primos. Com o uso das propriedades de radiciação, que a gente já viu, a gente pode escrever esse radical de uma forma mais simples, auxiliando nas operações envolvidas. Então, bora ver o exemplo aqui de como a gente pode decompor o radical, né, a raiz quadrada de 80. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é aí que você não pode abrir mão dessa ferramenta, que é a decomposição de um número natural em fatores primos. Então aqui, ó, eu fiz a decomposição para você do 80 em fatores primos, né, que você já aprendeu. Você escreve 80, abaixa a barrinha, do lado direito você vai colocando números primos que são divisores de 80, até chegar no lado esquerdo no número 1. Então, repare, eu coloquei 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, aí o 5 por 5 dá 1. No lado direito, eu tenho 2, 2, 2, 2 e 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5 dá justamente 80. Se você fizer a conta, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 5 dá 80. O que isso me permite afirmar? Que 80 é igual a 2 elevado a 4 multiplicado por 5. Então, extrair a raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 5. Por aquela propriedade lá que a gente viu, que a raiz enésima, né, do produto, né, a raiz enésima de dois produtos é a raiz enésima dos radicandos, então se eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 4 multiplicado por 5, eu posso separar em dois radicandos. Eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 4 multiplicado pela raiz quadrada de 5. Eu posso fazer essa passagem tranquilamente, sem perca aí de consciência que está, né, respeitando a definição e as propriedades. Então, ó, veja bem, no primeiro radicando ali eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 4. Vamos se concentrar só nela. Repare que o 2 e o 4, eles possuem um divisor em comum. Qual é esse divisor? É o próprio 2. Então eu posso ali, o que eu fiz? Eu dividi o 2 por 2 e eu dividi o 4 por 2, certo? Então na hora que eu divido 2 por 2 dá 1 e eu divido 4 por 2 dá 2. Então o que acontece? Na hora que o índice aparentemente vira 1, nesse momento você desaparece com o radical, certo? Porque 2 para 2 deu 1. A gente não definiu raiz com índice 1, né? Então, nesse caso, a raiz vai sumir para 2 elevado a 4. Então, ó, como 4 dividido para 2 deu 2, e o radical sumiu, então essa parte da raiz quadrada de 2 elevado a 4 vira 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5. O 5 eu não posso fazer nada, né? Porque o expoente dele é 1, o índice é 2, e 1 e 2 são coprimos, são números primos entre si. Não posso fazer nenhuma simplificação aí vantajosa. E aí depois disso é só terminar a conta. 2 ao quadrado dá 4, e aí 4 multiplicado por raiz de 5, né? Eu grudo ali o 4 com a raiz de 5, porque é um produto. Então 2 ao quadrado vezes raiz de 5, né? 2 ao quadrado é 4, eu obtenho 4 raiz de 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a raiz quadrada de 80 ela é igual a 4 raiz de 5. Eu escrevi a raiz de 80 de uma forma mais simples. Né? Concorda comigo? Então aí, ó, portanto, é válida a igualdade. Raiz quadrada de 80 é igual a 4 multiplicado pela raiz quadrada de 5, ok? Ok, agora vamos aí para mais um exemplo. Vamos supor que eu queira simplificar a raiz cúbica de 72. Repare que você já sabe que não tem nenhum número natural que elevado a 3 dá 72, né? Então, a gente vai obter um radical. Então, primeiro, eu fiz a decomposição do 72, deixei pronta para você, né? Eu fiz a decomposição prima dele. Né? Depois que você fizer a decomposição prima dele, aí você pode estar conferindo, a gente obtém que o 72 é equivalente a 2 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado. Né? Então, para eu calcular a raiz cúbica de 72, né, o que eu faço?
No lugar de 72, eu coloco 2 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado, que é, né, a fatoração dele ainda em produto de números primos. Então, a raiz cúbica de 72 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 ao cubo multiplicado por 3 ao quadrado. Agora, a gente vai olhar para os expoentes, né, que estão dentro da raiz. 3 e 2. Opa, o índice é 3, então o expoente do 2, 3, ele está em comum, né, com o índice. Então, eu posso usar duas propriedades aqui. Primeiro, eu posso separar esse produto, né, ou eu posso cancelar diretamente o índice da raiz com o expoente do 2 e mandar o 2 para fora da raiz, sem expoente, né, já que 3 para 3 é 1. Então, ó, fazendo essa conta, olha como é que fica. O 2 vai para fora, né, sem ninguém, porque o 3 se dividiu por 3, ok? Ou a gente aplicou aquela primeira propriedade lá, eu separei o produto e aplicamos a primeira propriedade, raiz enésima, de um número elevado a n, né? E dentro da raiz ficou a raiz cúbica de 3 ao quadrado. Bom, o 2 com o 3 são números coprimos. Eles possuem apenas um divisor natural, que é o 1, em comum. Não vai acontecer nada se eu multiplicar por 1 ou dividir por 1, né? Então, eu deixo assim mesmo. Então, fica 2 multiplicado pela raiz cúbica de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Isso quer dizer, então, que a raiz cúbica de 72 ela é igual a 2 vezes o produto da raiz cúbica de 9, certo? Então, a adição e subtração de radicais. Para a gente poder somar ou subtrair radicais, a gente precisa que eles sejam semelhantes. Ou seja, tenham os mesmos, né? Tem ali a parte do radical semelhante. Então, a gente conserva o radical e operamos com os coeficientes envolvidos. Não se esqueça que radicais semelhantes são radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, por exemplo, a gente não pode somar a raiz quadrada de 5 com a raiz quadrada de 7, porque os radicandos não são os mesmos, portanto, esses radicais não são semelhantes. Agora eu posso operar a raiz cúbica de 5 com 2 vezes a raiz cúbica de 5 menos 3 vezes a raiz cúbica de 5, repare que os três radicais, né, são semelhantes, possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então eu posso conservar a parte do radical e somar os coeficientes. Ó. O primeiro é 1, não se esqueça, né, que nesse caso aí, ó, a raiz cúbica de 5 é como se fosse 1 multiplicado pela raiz cúbica de 5. Então, eu somo os coeficientes, 1 mais 2 menos 3, né, e mantenho multiplicando pela raiz cúbica de 5. Somando esses coeficientes, ó, 1 mais 2 dá 3, 3 menos 3 dá 0. Então, no final, fica 0 multiplicado pela raiz cúbica de 5. Aí você lembra que qualquer número real multiplicado por 0, o produto é 0. Então, só para a gente fazer um exemplo aqui, ó. Como é que a gente poderia simplificar a raiz quadrada de 80 com a raiz quadrada de 45 menos a raiz quadrada de 20 mais 2 vezes a raiz de 2? A gente vai simplificar cada radical, né? A gente simplifica cada radical para ver se eles vão ficar semelhantes. Então, vamos lá. Para a raiz de 80, a gente já sabe que o radical reduzido dele é 4 raiz de 5. Para a raiz quadrada de 45, né, fazendo lá a fatoração que eu já expliquei para você, a gente obtém 3 raiz de 5. Para a raiz quadrada de 20, nós obtemos 2 raiz de 5, certo? Então, ó, repare então que aquela mesma conta vai ficar 4 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 menos 2 vezes raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Repare que as três primeiras parcelas são radicais semelhantes. Então, eu somo 4 com 3 e menos 2, né, que vai dar 5 raiz de 5, ok? Olha no final ali, ó. 4 mais 3 menos 2 vezes raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Então, repare que eu obtive 5 raiz de 5 mais 2 raiz de 2. Aqui eu não posso fazer mais nada, porque não são radicais semelhantes, já que os radicandos são diferentes. Então, a simplificação acaba por aí. Então, ó, voltando para mim agora. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu aqui um pouquinho das operações com radicais. Nas próximas aulas, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer mais exercícios para poder compactar esse conteúdo. A gente vai ver produto e divisão, né, com radicais de mesmo índice e índices diferentes, né? Então, compareça lá na plataforma, assista às aulas, devagarinho, pausando no que você tiver dúvida, para consolidar o seu conhecimento. Então, até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos.